Pessoal, ó, deve ter coisa que eu já devo ter falado, tá? Tu vai perceber, porque como as físicas elas vão se concatenando, A com A, B com B e assim por diante, às vezes tem uma matéria que já vai puxando uma ideia e o cara acaba falando mais do que a aula, que são bem enxutas as aulas, tu percebe, né? É bem enxutinha a aula, um conteúdo bem curto. Então tu vê, ó, eu acho que esse ano eu já te mostrei por que a pressão no fundo de um líquido é o mijei hoje, lembra? Eu acho que eu já te mostrei o porquê disso, né? Na verdade é só porque o peso desse líquido fica todo distribuído na área do fundo, né? E já que pressão é força sobre área, se no lugar desta força eu colocar o peso do líquido, se eu lembro que peso m vezes g, se eu sei que eu não estou acostumado a medir a massa dos líquidos e sim o volume, mas existe uma relação matemática entre a massa e o volume, que é a massa específica ou densidade, certo? Em alguns casos, eu posso isolar a massa aqui e substituir a massa então por μ vezes V. Honesto, né? Porém, como é que se calcula o volume de um sólido geométrico como esse, por exemplo, que é parecido com um cilindro? A área da base vezes a altura do cara. Então, no lugar do V, eu coloco A vezes H. E como a área da base aparece na parte superior e no denominador, cancela e eu provo mais uma vez que a pressão hidrostática depende da massa específica do líquido, né, se for um líquido, a altura, a profundidade e a gravidade. E aí eu troco a ordem para poder fazer aquela piada de quinta categoria. Mijei hoje. Cuidado, o vestibular e a UFSC muda mesmo, tá galera? Eu já vi a UFSC usar Mi e já vi a UFSC usar Rho como densidade. Né? Então tu vê, se tudo fica decorado, assim, muito decorado, chega no dia, troca a letra, já dá um apavoro. Então tem que esperar ou Rho ou Mi ali, tanto faz. Pressão hidrostática. E em livro, cansei de ver D de densidade ali também, tá? Cansei de ver. Então não adianta decorar. Porém, meus amigos, e se aqui em cima já tem um P0, tipo a pressão atmosférica, como é que eu calculo a pressão lá no fundo, então? É só somar. A pressão no fundo é a pressão inicial, mais o mijei hoje ou ρgh, depende da Lua. Certo? Isso aí é que a gente chama de teorema de Stevin. Certo? Eu acho que nessa primeira aula ele nem colocou o P0, ou já colocou o P0? Já colocou o P0. Ele não chamou de P0, tu vê? Uma hora ele chamou de P3, outra hora pode chamar de P2. A gente chama de P0, classicamente, porque é a pressão original, digamos assim, ou inicial, acima do líquido. Nada demais. Cara, aí a quantidade de questão que dá para fabricar a partir dessa ideia é infinita. Né? E aí tu bota alienígena, tu tira alienígena, tu, né? Faz o que tu quiser na brincadeira. Pode perguntar a pressão inicial, a pressão no fundo, a gravidade do planeta. Já vi questãozinha dessa bonitinha, em que ele dá uma tabela de gravidades de planetas e pede qual é o planeta em que o fenômeno ocorreu. Ou seja, tem que achar o G e na tabelinha VA, ocorreu em Marte. Fica bonitinho de fazer. Trabalhosa demais para mim no caso, né? Nossa, vai ser mais simples. Depois disso, o que a gente vai discutir? A experiência de Torricelli, lembra? Como é que o Torricelli mediu a pressão atmosférica pela primeira vez na história? Usou uma bacia com mercúrio, muito bem, tentou com água, não dava, ia muita água, subia demais, ele não conseguia medir a altura em que a água era equilibrada pela pressão atmosférica. Usou mercúrio porque era o líquido mais denso conhecido. E um tubo de vidro com uma extremidade fechada, a outra aberta. Ele enchia completamente o tubo com mercúrio e erguia a parte obstruída para cima do nível de mercúrio da bacia. E aí ele media essa distância. Se existe esse mercúrio que está sendo atraído pela Terra, ali em cima é porque alguma força empurra ele para cima. Na verdade não é uma força, é uma pressão. Então, como ele mediu isso em milímetros e deu 760 milímetros de mercúrio, desde então a gente mede a pressão, né, do ar em milímetros de mercúrio. Não se esqueçam, se eu vou para Lages com esse instrumento chamado barômetro, o que vai acontecer com essa coluna?
Lages, a serra. Essa é a geografia, que é uma questão multidisciplinar. Vai diminuir, porque a gente mora numa piscina de ar e a gente está no fundão, aqui, né, no nível do mar. Se a gente sobe na nossa piscina de ar, diminui a pressão. E aí então tu vai medir lá 750 e poucos, 740 e poucos, e quanto mais tu sobe, menor a pressão. Se nós fôssemos para aquela mina onde os chilenos ficaram presos com esse equipamento chamado barômetro, como a gente está indo para o fundo da nossa piscina de ar, aqui a pressão é maior, dá uma subidinha no nível. Tranquilo, galerinha? Beleza? Show de bola. Mas espera aí, essa é a pressão atmosférica. Quais outras unidades tu conhece para medir pressão? Sem colar. A ATM. Já que é a pressão de uma atmosfera, né? Eu posso dizer que isso é 1 ATM, uma atmosfera. Alguém lembra em Pascal quanto é que isso daria? 100 mil, né? 100 mil Pascal aproximadamente, um pouquinho mais. Vamos colocar ali aproximadamente 10 na 5 Pascal. Porém, na prática, um sujeito que está acostumado a trabalhar com pressões, né, é o construtor, e ele quando vai medir a pressão de uma bomba, por exemplo, para jogar água na caixa d'água, ele não usa nenhuma delas, ele usa metro de coluna d'água. Quantos metros de coluna d'água uma atmosfera consegue equilibrar? Aproximadamente 10 metros de coluna d'água, 10 MCA. Cara, com essa ideia em mente, dá para matar um monte de questão de vestibular que relaciona pressões. Show de bola. Então revisamos quem foi o cara que mediu a pressão atmosférica pela primeira vez e de que forma, com que aparato. E revisamos algumas unidades importantes de pressão. Milímetro de mercúrio, atmosfera, Pascal, metro de coluna d'água. Qual delas é o sistema internacional? Pascal. É o Newton por metro quadrado, por incrível que pareça. Em estudo dos gases, a gente usa muitas vezes a atmosfera, certo? Mas Pascal é a unidade do sistema internacional. Quer dizer que se tu for usar o teorema de Stevin com as unidades no SI, a resposta final, Pascal. Show de bola. Ó. Acabou, cara. Primeira aula foi. Tu vê, aí ele dá algumas outras dicas ali. Ele mostra que a atmosfera não é porque dobrou a altura que vai dobrar, que vai cair pela metade a pressão. Porque o ar é compressível, né? Diferente de um líquido. A água, como ela é praticamente incompressível, como assim, professor? 1 grama de água ocupa praticamente o mesmo volume na superfície da água ou lá nas fossas marianas. Certo? Nas profundezas mais absurdas, a 5 km de profundidade. 1 grama de água ocupa praticamente o mesmo volume. Por isso que a gente diz que a água é um líquido praticamente incompressível. Certo? Nesse caso, a cada 10 metros de água, a pressão aumenta 1 atmosfera. Um mergulhador que está a 20 metros de profundidade, ele está sofrendo 3 atmosferas de pressão. Uma devido à atmosfera de ar, 2 devido à presença da altura da água acima da cabeça dele. Tranquilo? Beleza? Lembra disso? Né? Nada demais, né? Então, pô, o cara consegue matar um monte de questãozinha só de lembrar isso, que a cada 10 metros de profundidade aumenta 1 atmosfera de pressão. Isso é constante. Já o ar não é assim. 1 quilômetro não vai gerar um certo valor e 2 quilômetros de ar vai gerar o dobro. Porque o ar perto da superfície está bem comprimido. O ar na parte superior está mais rarefeito. Ele trouxe uma tabelinha ali para te mostrar isso. Ó. A 1 quilômetro de altura, pressão 670 milímetros de mercúrio. Ó, já caiu bastante, era 760, foi para 670. Tudo bem? Está em centímetros ali, né, galera? O dobro, vamos ver. Ó, em vez de cair para 30 e poucas atmosferas, foi só para 60 agora. E aí vai caindo daqui a pouco cada vez mais lentamente. Ó, dos 9 mil para os 10 mil, quanto que a pressão caiu? 3. E do 1000 para o 2000? 7. Qual é a explicação mesmo para isso? O ar é compressível. O ar não é incompressível como a água. Nada demais. Tem que decorar a tabela, professor? Não tem lira, cara. Não é lira. É só para a gente raciocinar e tirar conclusões. Quando a questão exige esse raciocínio de pressão, profundidade, a questão fornece uma tabela como essa, como a UFSC já fez. Sem problema nenhum. Acabou.
É muito pouco para uma aulinha só. Eu não resisto. Olha aí que legal. Quando a gente brincava disso lá no segundo ano, a gente brincava de vasos comunicantes. É a minha oportunidade para usar giz colorido. Eu adoro giz colorido. Olha só. Tínhamos líquidos immiscíveis. Vamos pegar aqui, para não exagerar hoje, vamos usar apenas 4 diferentes líquidos. O rosinha, homenagem a Melvin e a mim mesmo. Aqui, ó, óleo. Ai, professor, não quero ensinar essa conversa. É um presente, né? Diz que presente não se deve passar para frente jamais. Vou pegar um outro líquidozinho verdinho e para finalizar um azulzinho. Vamos supor, meus amigos, vamos supor que a gente conhece as alturas de cada coluna de líquido. Dei nome a esses caras, então HA. Olha o perigo, pessoal. Olha aqui um detalhe que eu vou relembrar. Tu consegue perceber que essa pontilhada ela está inteiramente na linha do líquido amarelo? Então observa, se eu chamar esse ponto de ponto 1 e esse ponto aqui de ponto 2, o que eu posso afirmar sobre a pressão desses pontos? Tem que ser igual, porque se a pressão fosse maior de um lado do que no outro, o líquido escoaria para a região de menor pressão. Se dentro de um mesmo líquido, a uma mesma altura, o líquido está estático, é o indicativo de que naquele ponto as pressões se igualam. Usando o teorema de Stevin que a gente acabou de deduzir de novo, a gente pode dizer que a pressão gerada no ponto 1 é devido à pressão atmosférica, a pressão do líquido A, mais essa coluna de líquido B, né? Então, olha só, a pressão 1 vai ser P0, que é atmosférica. É μg hoje do líquido A. Líquido A, mais μg hoje do líquido B. Tranquilo? Da onde vem a pressão no ponto 2? A pressão atmosférica, μg hoje do líquido D, μg hoje do líquido, eu tenho aqui a altura de líquido D, a altura de líquido C, e observem que a altura de líquido B é medido a partir da separação entre os líquidos. Ó, isso aqui é muito importante, eu já vi um monte de questão em vestibular, colocar as alturas até a base. E o aluno se esquece de descontar essa alturinha na hora do cálculo. Isso vai dar problema. C e C. Como tem P0 na esquerda e P0 na direita na preliminar, eu posso dividir ambos os lados por G, lembra? Cortando todos os Gs, fica μA, que é bonitinho, vezes HA, mais μB, HB, é igual μC, HC, mais μD, HD, mais... HD também é legal, né? Certo? Ô pessoal, igual? É isso? Coisas bizarras que acontecem nessa hora, né? Ô pessoal, vale a pena decorar às vezes, porque tu não vai ficar deduzindo isso toda hora. Se tem vasos comunicantes, tu já sai escrevendo. Densidade vezes altura mais, densidade vezes altura mais. Qual é a pergunta que pode surgir então numa questão desse tipo de vasos comunicantes? Duas perguntas clássicas. Qual é a altura do líquido tal ainda, né? Ele tem que dar todas as outras. Qual é a altura do líquido tal? Ou, que é o mais comum, qual é a densidade de um dos líquidos, fornecendo todos os outros. Certo? Aí se o cara colocar muito líquido, é que ele é babaca mesmo, porque não muda nada. Certo? Aí ficar acrescentando mi vezes H ali, pelo amor de Deus. Uma vez eu consegui, eu acho que a turma me irritou tanto que eu botei gastei tudo de cor que tinha para imprimir lá em casa só para avacalhar com eles. Certo? Espírito de porco, né? Não tem necessidade. Perigo. Qual é o perigo dessa situação? O cara fechar um dos lados. Por que fechar um dos lados torna a coisa muito perigosa? Tu não vai poder cortar o P0 e aí então tu não ia poder mexer na equação original. Tu ia ter que fazer com o P0, não vai poder cortar o G, então vai fazer a conta toda, vai ficar bem chatinho. Certo? Não custa preparar vocês, cara, que às vezes é uma questão tão boba e irrita tanto, o cara fica ali horas querendo calcular e não acha a solução, é uma coisa boba. Então olha uma dica. Uma vez eu fiquei horas parado numa questão tosca como essa, observe.
O cara pegou um gás preso num recipiente ali, pegou um tubo manométrico que a gente chama. Um tubo manométrico é um tubinho. E aí a gente geralmente coloca algum líquido nesse tubo. O cara colocou mercúrio. E deu a altura aqui, ó. Ele fez aquela pontilhada e falou, ali tem 20 milímetros. 20 milímetros. Era isso aqui. E aí o cara perguntava, qual é a pressão do gás? Pô, cara, o que me revoltou? Porque eu fui no livro procurar a massa específica do mercúrio para calcular, ele não fornecia gravidade. Qual gravidade? É 10 ou é 9,8? Aí fui atrás, usei o teorema de Stevin, né? E não fechava o resultado, não batia. E adivinha? Aí ele perguntava, era aberto. Era abertão assim. Determine a pressão do gás. Alguém arrisca? É um pouco mais. Ó, se fosse uma atmosfera, tu concorda que o mercúrio deveria estar equilibrado? Se o gás empurrou o mercúrio para a atmosfera, o gás está com uma pressão um pouco maior, né? Quantos milímetros de mercúrio a mais? 20. Qual é a pressão atmosférica? 720 mais os 20. É uma questão idiota, né? É a questão que tu olha, 740 milímetros de mercúrio, próxima. E o idiota aqui ficou horas tentando calcular. Isso me deixou muito revoltado. Então não perca tempo. Se a questão tem o gásinho ali, tem o tubo manométrico e pede qual é a pressão do gás, não é para fazer conta. Tu simplesmente lembra que a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Como nesse tubo é mercúrio, esses 20 milímetros já corresponde a 20 milímetros de mercúrio a mais. É só somar, na verdade, os 720 mais 20, certo? Então, às vezes, é tu ter a agilidade para matar a questão é que está em jogo, né? Não é que, tem muita física ali por trás. Não, é uma pegadinha, na verdade, né? Não tem quase física nenhuma ali. Vamos que vamos. Pois não. Não, deixa eu ver onde é que tá. Só deixa eu... Página 9. É a hidrostática. Quer dizer que é a pressão atmosférica mais a pressão desse líquido parado. Toda a pressão que origina-se de um líquido parado a gente chama de hidrostática. Ótima pergunta. Beleza? A própria apostila já vai dar essa dica. E passando a página, tu começa a ver essa situação desenhada. Ó. Lá na página 13 tem um balãozinho de gás. Na página 14 tem um próprio botijão de gás já instalado lá. Ó. Essa situação vai acabar sendo cobrada mesmo. E para finalizar, falta falar do nosso querido Arquimedes. Falta finalizar o nosso querido Arquimedes. Vocês têm aula depois de mim? Não, né? Vamos emendar então? Já foi emendado, né? A gente lembrou de falar pra ele que a gente estava calculando a velocidade. Sim. O que é que vocês estavam... A gente